Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Inovação no comércio, sim, e hoje vamos descobrir como que isso acontece na prática. A série Impacto explora temas que conectam a inovação, a sustentabilidade, o ESG e também o impacto positivo. Eu e Eduardo Couto, estou aqui ao lado da Alicia Mesquita do Impact Hub, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. Hoje a gente vai entender como a FEComércio lidera as transformações no comércio e nos serviços aqui para os capixabas. Para isso a gente tem um convidado muito especial, Wagner Correia, que é superintendente da FEComércio aqui no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui e a oportunidade. Wagner, explica pra gente o que é a FEComércio e como que ela ajuda o comércio capixaba. Bom, eu acho que o principal ponto que nós precisamos deixar bem claro é que nós somos um sistema, o sistema comércio, que tem o Sesc Senac, a FEComércio. Quem lidera é a gestora desse sistema, né? Então, nós representamos o sistema comércio através de sua diretoria, que é composta por 24 sindicatos e representa 70% aí do PIB do Estado do Espírito Santo. Então, todo comércio, serviço e turismo está sob o guarda-chuva da FEComércio. Então é basicamente o que as indústrias têm, só que pro comércio. Pro comércio, com a diferença que nós representamos 70% do PIB. É interessante você trazer esse olhar, porque normalmente quando a gente fala de comércio, a gente pensa na loja, mas aí você trouxe o turismo aí também, né? Então, não é só ali naquela loja do comércio da rua que a gente vai ver ou no shopping. Tem toda uma estrutura muito maior conectada aí nesse sistema. Efetivamente, nós estamos presentes em cada momento do capixaba, do consumo capixaba, que vai no turismo, no serviço. Então, toda a prestação de serviço também nós estamos presentes através dos nossos representados e no comércio que vai de A a Z, né? Você tem um comércio da loja, mas também você tem um comércio atacadista, você tem a importação, você tem a exportação, você tem o comércio do café, que também está com a gente. Então, assim, há um leque muito grande com relação a nossos representados e a nosso grau de atuação. E como é que se trabalha um papel estratégico na economia quando você representa um PIB tão grande? Porque se você, um sindicato que representa essa quantidade enorme do PIB, qualquer ação que esse sindicato toma impacta o Estado como um todo. Sempre vai ser um grande desafio nós conseguirmos levar o máximo de impacto possível, especialmente para os nossos representados. Quando digo representados também de via reflexo os próprios consumidores, né? A sociedade em si. Então é por isso que nós temos uma atuação muito forte com os nossos braços sociais, que são as nossas grandes forças, inclusive da FEComércio, que é o Sesc e o Senac. Esse ano mesmo nós chegamos na marca, via o Senac, com ali a sua vocação, que é da educação, primordialmente falando, nos 78 municípios. Por outro lado, também se verifica o Sesc atuando e manipulando ali também com uma força muito grande na área do lazer, do turismo, também na parte do entretenimento, na educação. O Sesc abriga hoje mais de 4.000 alunos nas suas escolas. Nós temos a maior rede hoteleira que está voltada para o lazer dos nossos representados, especialmente dos empregados dos nossos representados do Brasil. Estamos falando do Brasil, está aqui no Sesc do Espírito Santo. Nós conseguimos, através também dos nossos sindicatos que têm representação em todo o território capixaba, fazer atuação direto com o próprio, ali, digamos assim, um B2B, né? Direto o sindicato com os seus representados e seus parceiros. Hoje a palavra de ordem da nossa atual gestão, que é a gestão do Hidalberto Moro, agregar, cooperar com os sindicatos, cooperar com o sistema, mas sobretudo também cooperar com os agentes, os atores que rodeiam, associações empresariais, movimentos que têm correlação conosco, têm sido muito bem-vindas para atingir esses objetivos nossos. Não, isso é ótimo, né? Porque você consegue falar, ou no caso, né, você consegue conectar e ouvir todas as esferas da sociedade. A gente acha sempre que é uma coisa muito distante. Não, ela é muito, muito mais próximo do que o que a gente imagina. Eu vou pegar um gancho aí que você falou um pouco sobre esse olhar aí de conectar serviço, turismo, né, o comércio. A gente tem uma mudança
no perfil de consumo. Nesses últimos anos, ele trouxe aí uma mudança muito grande no perfil de consumo das pessoas. Tanto com o olhar da facilidade de você comprar coisas de outros países. A internet, ela popularizou isso muito, de uma forma muito rápida e muito fácil, mas a gente também tem um perfil de consumidores que eles olham para um grau maior de exigência de consumo. A gente está aí falando de aquecimento global, então tem muita gente que se preocupa com, eu vou consumir mais coisas locais, ou que tem mais preocupação com o meio ambiente, mas você também tem um perfil de consumidores que vai muito ali no olhar da internet. Como que vocês conseguem apoiar o desenvolvimento, né, do comércio, do turismo, do consumo nesse processo todo? Vamos lá, eu acredito que é importante também fazer um recorte. Eu acho que esse recorte é fundamental, embora nós sempre estamos olhando para frente. A gente não gosta de olhar para retrovisor. A gestão atual está com 2 anos. E parece que a gente já está trabalhando há mais de 20, porque realmente é um desafio, são muitos trabalhos. É importante falar nesse ponto, porque acaba sendo uma escuta permanente do mercado, necessidade da sociedade e ações efetivas. Quando a gente olha para aquele modelo de consumo, que há uma necessidade clara, por exemplo, de entender aquele consumo que é feito mais virtualizado e até mesmo o comportamento das inteligências artificiais, foi uma dor que chegou. E através dessa dor foi identificado, foi moldado, foi priorizado e está nesse exato momento, por exemplo, que vai avançar para o ano todo de 2025, por exemplo, que é o ciclo do saber, através desse ponto de contato com o próprio representado, quanto loja, quanto fornecedor, sobre a inteligência artificial. Esse é um olhar e é um treinamento, é uma ótica. A outra ótica é com relação a esse consumo mais sustentável, com esse olhar que, inclusive, você acaba tendo que ter um olhar direcionado pelas metas e os objetivos da ONU, e enfim, isso nós começamos fazendo o papel de dentro. Então, existem 2 programas que é bem importante, aliás, 3 ações que eu destacaria com muita força. Nós estamos agora com o projeto Quanto Fé Começa, a nova sede. Essa nova sede ela tem um olhar de integrar as 3 casas em uma única sede administrativa. Não dá para colocar todo mundo porque o sistema passa de 2.000 colaboradores, mas a sede administrativa para tomada de decisão. Mas não é uma sede simples, é uma sede que olha para a sustentabilidade quanto impacto local, para preservar o que tem ali de ambientalmente mais correto. 2 programas que são das casas que é muito importante a gente destacar, que eu diria, um grande patrimônio da sociedade capixaba, que é o Cercenac, que é através da educação qualificada, mas com um foco na consciência, um crescimento sustentável, tem sido colocado com muita força esse programa, o Cercenac. Também uma conquista e um avanço muito grande dessa gestão do Alberto Moro, nosso presidente. E também agora nós estamos em curso com o Sesc Eco, que tem algumas atividades muito claras voltadas, por exemplo, para o lazer, dando a possibilidade de ter mais acessibilidade no lazer, porque quando a gente fala em lazer, a gente precisa de ser um lazer democrático, um lazer que um cadeirante possa ir mergulhar numa piscina, uma pessoa que tem uma mobilidade ou uma pessoa que tem uma dificuldade ali reduzida, ele também tem acesso a esses programas. Até, por exemplo, pegar lixo eletrônico, uma parceria inclusive pioneira e a nível assim, nacional, e transformar em alimentos através do Sesc Mesa Brasil, que é o maior programa de assistência e distribuição de alimentos do Brasil. Isso também tem sido manipulado pelo Sesc, e aqui no Estado do Espírito Santo não é diferente. Esses são exemplos de ações que começam desde a consciência dos colaboradores para ter um ambiente seguro, consciente, inclusive com programas que incentive práticas ambientais, ecológicas e sustentáveis internas, até ações que extrapolem isso, porque não dá para se falar de ações externas se a cultura efetivamente não estiver linkada e conectada com esses propósitos. Então, essas são ações efetivas que estão ocorrendo agora. E aí você está falando de cultura e uma série de práticas que o sistema da FEComércio junto com o SESC e o sistema S como um todo estão colocando em prática, o que é muito importante até porque mostra que é possível fazer pro colaborador, mas a gente tem um estado em que a gente
tem uma parte do nosso PIB importante, vem do minério, da transformação desse minério. A gente tem um PIB que vem também da agricultura. A gente tem vários portos aqui no nosso estado que são áreas que tendem muito a não ser tão sustentável assim. Como é que a gente equilibra, já que isso são pontos importantes para o nosso estado e ajuda o nosso PIB a se manter forte, potente, gerar investimentos, inclusive do próprio governo, para dar retorno para outros comerciantes, etc., mantendo o emprego e a renda. Compensação, você conseguir apoiar um outro comércio que, de repente, vai aliviar esse que não é tão ambientalmente correto. Bom, nós acreditamos muito que palavras convencem, mas exemplo arrasta, né? Então, assim, embora não seja setores que são efetivamente representados e estão no guarda-chuva da FEComércio, há uma boa comunicação entre as federações representativas. E o que nós vemos, inclusive com o passar do tempo, é uma predisposição que isso seja cada vez mais uma realidade. O que podemos afirmar categoricamente é que nós estamos trabalhando forte nessa direção e acreditamos que à medida que isso seja uma cultura, começando internamente, extrapolando para os representados, extrapolando para os colaboradores, extrapolando para a sociedade, isso seja uma boa forma e um objetivo muito grande de também isso se transformar em uma cultura não apenas de um setor representado, mas sim de uma sociedade como um todo. Então, hoje há uma direção forte e acreditamos que um exemplo como esse, mostrando que é possível, dialogando sempre, inclusive com os pares, seja capaz de mudar ou de melhorar muito, ou até mesmo de ser um exemplo a nível nacional, como muitas outras frentes que nós somos, para que isso realmente seja no nosso dia a dia praticado e realizado com muita força. Você trouxe, aqui alguns exemplos, falando dessa nova sede, com um olhar mais sustentável, desse impacto local, social, do lixo eletrônico, que vira alimento. Você trouxe aí várias ações que elas já são ações que geram muito impacto positivo. Acho que talvez falte vocês falarem um pouco mais sobre isso, externar mesmo, para que a população consiga enxergar esses resultados. Pensando aqui para o próximo ano, a FEComércio está com o olhar de trabalhar também esse lado do marketing, de mostrar, olha, a gente tem essas ações e vocês podem procurar a gente também. Como é que está essa construção aí para esse 2025? Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta para a gente é fundamental e a resposta também ela é uma resposta que nós entendemos que é de cunho coletivo. Diferente de uma atividade que fosse eminentemente comercial, nós somos um movimento que tem um impacto direto para a sociedade. E os nossos movimentos, eles geram impacto negativo ou positivo ou nenhum impacto. Acaba sendo necessariamente um pouco... Não gostamos realmente de ficar falando do passado, mas nós estamos falando de posicionamento e até mesmo para falar de coisas que foram realizadas no decorrer de outras gestões positivas. A primeira campanha institucional, por exemplo, do sistema que ocorreu em 70 anos, que nós fizemos hoje, foi nesses últimos 2 anos. Nós estamos... tendo o máximo de esforço efetivo para mostrar isso para a sociedade. Mas mais do que mostrar, é trazer a sociedade para conhecer e falar da gente, conhecer, abrir as nossas atividades de maneira que isso se conecte no DNA do capixaba. Porque de forma indireta nós já estamos lá, o que nós precisamos de fazer e de falar é de dar esse senso de pertencimento. E é isso que nós estamos, dentro das nossas ações, do nosso planejamento estratégico, dos nossos planos de ações, com muita prioridade. Prioridade esta que nós estamos conseguindo, por exemplo, através da FEComércio, pela primeira vez nós temos hoje um observatório do comércio. E esse observatório do comércio não consiste apenas em olhar dados e entregar posicionamentos. Ele tem 4 eixos e esse eixo tem a ver com enganjar, tem a ver com inovar, tem a ver com acelerar, tem a ver com entender dores e propor soluções, mas com a sociedade. Afinal de contas, não é possível falar de um remédio ou mesmo de uma solução para uma dor do qual a gente não conheça a dor. Então essa construção ela é uma construção coletiva, é uma construção que é desafiadora, mas nós não vamos parar,
Nós não vamos nos acostumar com a possibilidade de não conseguir fazer algo melhor. O status quo para a gente é um incômodo. Então, respondendo de forma objetiva, estamos utilizando as plataformas para comunicar, mas mais do que isso, nós estamos fazendo uma convocação da sociedade para estar junto com a gente, dentro das nossas unidades, dentro do nosso serviço, colaborando, entendendo o que é o Mesa Brasil, estando com a gente dentro das entidades, porque aí sim nós teremos uma efetiva mudança de cultura do DNA na sociedade capixaba. Mas tem uma coisa que você está falando de trazer para dentro que é muito também de uma certa interesse político muito, às vezes, seletivo do brasileiro, porque ele quer que se resolva as coisas lá em Brasília ou que o governador faça as coisas, mas não frequenta o seu sindicato. O comerciante não frequenta o sindicato que poderia fazer algo por ele porque acha que sindicato é balela, e não é bem assim. Não é. Eu mesmo... Mas, a gente tem várias coisas a nível nacional que nós somos únicos. O maior equipamento em nível de tamanho cultural de todos os SESCs do Brasil está no Teatro Glória. E o Teatro Glória está permanentemente aberto para a sociedade. Eu não estou nem falando nesse primeiro momento ainda do movimento sindical. Eu estou falando de uma biblioteca que tem intervenções ali culturais. Ali acontece o capixaba, ali acontece a cultura. E é aberto, vamos... Então, assim, a convocação é, vamos para dentro, não paga nada, vamos para dentro. E vamos participar, quero ser um pouco mais efetivo, vamos participar dos movimentos organizados, seja através dos sindicatos, seja através das ações, seja através das iniciativas culturais. Vamos fazer a cultura junto, não vamos pedir para a cultura ser feita por nós. Então, essa é a convocação. E se tinha muros invisíveis postos com relação aos nossos equipamentos, todos eles foram imediatamente derrubados, e esse é o nosso papel de mostrar para a sociedade que a gestão de Alberto Moro, que é a gestão atual da FEComércio, tem esse objetivo. A gente conseguiu ver, né, nesse ano de 2024, a FEComércio muito presente em outros movimentos, né? Por exemplo, vocês foram um dos grandes apoiadores do SX, né? E aí, para quem está aqui ouvindo a gente e não conhece, o SX é o maior evento de inovação do Espírito Santo, aberto ao público, que acontece ali na Praça do Papa, e vocês tiveram muito presentes ali, né? Qual que é a importância para vocês, para a FEComércio, de apoiar eventos como esse? É uma prioridade. Eu acho que assim, a prioridade, assim, que se a gente for falar em nível de prioridade, e esse é um pensamento da direção, não só da direção quanto uma cabeça, mas quanto a coletividade. A sinalização de estar ali no SX é apenas uma das sinalizações que nós gostaríamos de passar para a sociedade. Já para o ano de 2025, em maio 16 e 17, ocorrerá um evento que é o evento da Semana S. Na verdade, vai ter uma semana toda, mas esses 2 dias vão ser os dias focos. O sistema como um todo se organizava para ter o Innovation Day. Já teve várias edições. Nesse dia, especialmente, nesse momento, haverá uma ação conjunta que está sendo gerenciada, que está sendo angariada pela própria CNC, que todas as federações estarão fazendo um evento para falar, primeiro, com a sociedade quanto representantes, empresários, stakeholders, pessoas que estão conectadas para esse ambiente. E já no segundo dia, vai ser o sistema falando com a sociedade, mas com o foco na inovação. Quando a inovação na sua essência, desde dos processos inovadores quanto processo, até mesmo o que a inovação quanto tecnologia pode impactar, até quanto inovação, um Estado que inclusive tem o seu protagonismo pelo seu fundo soberano, com ações de inovação, como que isso conecta com a nossa sociedade. Então, nós estaremos participando desse movimento, que é um movimento nacional, mas com esse foco capixabense, é assim que eu posso falar. É um foco assim, o que nós capixabas podemos estar quanto sistema juntos. E esse evento vai ser um evento grandioso. Nós pensamos em impactar o Estado todo de forma simultânea, também através das nossas unidades, que já é uma ação, mais uma sinalização com relação a isso. Então, é uma prioridade, é uma pauta para nós, que nós precisamos ver oportunidades e olhar também as dificuldades e democratizar o quanto possível for, seja para toda a sociedade capixaba na cadeia produtiva. Afinal de contas, isso está mudando e impacta na nossa vida
e quem estiver fora desse movimento pode ter um impacto negativo. E a gente entende que isso pode ser muito mais positivo do que negativo. E aí você falando desse impacto positivo, a gente também acaba buscando, que desde que a gente começou o Impacto, a gente vem buscando pessoas que são referências, e a gente, no nosso primeiro episódio, a gente teve aqui com um dos secretários do governo, que disse que, inclusive, precisaria da FEComércio para que o Estado conseguisse ser pioneiro nas questões de inovação, principalmente com a questão de sustentabilidade. Inclusive, sendo a sustentabilidade um dos pilares para você conseguir empréstimos, inclusive com juros mais em contas, no Bandes, que é o nosso Banco de Desenvolvimento do Estado, né? Que aqui a gente tem 2 bancos, o pessoal de fora que não é daqui, a gente tem o Bandes, que seria o nosso BNDES, e o Banesp, que é o banco comum, né? Que, igual o Banco do Brasil e a Caixa no Brasil afora. Como que vocês contribuem para que os comerciantes, os prestadores de serviço cheguem Bandes e recebam esse recurso e consigam acessar esse recurso? Olha que legal, olha que pergunta bacana, né? Mais uma vez também eu quero agradecer pela pergunta, porque é a oportunidade de a gente, inclusive, democratizar o que nós estamos fazendo. Já nesse ano a gente tem uma conversa e um debate muito franco com a diretoria do Bandes e tivemos um grande avanço. Esse ano já está sendo disponibilizado via FEComércio até R$300 mil, sem necessidade de garantia real, ou seja, com um fundo de aval para os empresários. Inclusive com taxa diferenciada para a empreendedora mulher. Então a empreendedora mulher, que é a gestora da sua empresa, ela tem uma taxa diferenciada para ter acesso, com 6 meses de garantia, para justamente desenvolver, nesse primeiro momento, com um capital de giro, até de R$300 mil. E nós estamos com um projeto posto que seja colocado com facilidade através da FEComércio o acesso não só para essa gama, isso foi apenas um piloto. A ideia é que a gente possa democratizar isso de maneira o máximo uniforme possível, que a gente possa trabalhar com todas as variáveis do desenvolvimento com facilidade, com menos burocracia. Então já foi disponibilizado R$10 milhões nessas condições esse ano. Então assim, está em curso, se tiver alguma coisa, é muito pouco, porque eu acho que já se esgotou todo esse pedido e foi feito através da FEComércio. Foi lançado isso através da FEComércio, mas isso foi apenas o início, um piloto. A ideia é que nós conseguimos não só apenas ajudar a operar, mas ajudar também a desenvolver a estratégia para esse tipo de ação, pois entendemos muito importante o Banco de Desenvolvimento e estaremos juntos. Ainda bem que o secretário falou que certamente já aconteceu e a gente está muito lado a lado com o governo e é isso mesmo, políticas públicas são traçadas e criadas, entendemos, de forma coletiva, não é através de um braço só, e estaremos sempre lado a lado do poder público para poder incentivar, dar ideias e cobrar, se preciso for, com relação a boas políticas e boa entrega para a sociedade capixaba. Até porque acho que esse é um dos papéis também, né, de uma federação desse tamanho, é tanto apoiar no desenvolvimento dessas políticas públicas, mas também apoiar com que elas aconteçam, cobrar os resultados, né? Porque é isso, assim, vocês têm uma representatividade enorme. E aí a gente, trazendo um pouco mais aqui pro viés principal da série Impacto, né? Que a gente fala um pouco mais sobre sustentabilidade, diversidade, equidade, inclusão, soluções para o clima. Como que a FEComércio está vendo a importância de trabalhar isso? A gente está falando aqui, né, de turismo, então ter esse olhar para um turismo mais sustentável. Quando a gente fala de uma agricultura, apoiar, ter um olhar para ter uma agricultura também mais sustentável, mais agroflorestal, mas inclusive nesse comércio nosso do dia a dia, né? Ajudar que esses empreendedores menores ou maiores consigam pensar em diminuir o uso do plástico. Como é que vocês vêm olhando para a importância do papel de vocês e o que está sendo projetado aqui para o futuro? Efetivamente, há a possibilidade de se portar diante desse assunto de 2 formas, né? Aquela com repulsa e aquela como, olha, vamos tentar entender, vamos tentar verificar e tentar, sobretudo, identificar as dificuldades que existem ambas as partes e tentar construir. O exemplo é a política reversa, que veio aí se falando muito, já teve uma regulamentação, inclusive, esse ano, ao invés de apoiar, por exemplo, uma postura de tentar apontar, vamos tentar entender e propor soluções. Para a política reversa, nós estamos conversando com os nossos setores representados e isso ocorreu há poucos dias atrás, inclusive, tentando buscar formatos que sejam desde
como trabalhar a política reversa sob uma ótica efetiva, sob uma ótica que a gente costuma dizer assim, o operador do direito, pelo espírito da lei, efetivamente, não apenas por um cumprimento legal, com parceiros, porque também não é possível ser construído todas as soluções dentro de casa. Então, entender, por exemplo, como um parceiro que trabalhe com uma destinação correta através do nosso sindicato de material de construção, que é um que trouxe essa preocupação, para apresentar para os seus representados as melhores práticas e como isso poderia ser feito no dia a dia, não se tornando um calvário para o empresário, mas sim, de fato, ter um entendimento, ter uma entrega e, inclusive, entregar um valor, seja um valor até mesmo para o consumo. Então, nós estamos com essas pautas abertas através das nossas reuniões de conselhos. Provavelmente será abertos alguns programas que a gente está chamando, quase equiparando a nível de conselhos, para debater isso de forma coletiva, junto com o governo, o setor produtivo, a classe consumidora, tentar trazer soluções práticas com relação a isso, ao ótico da legislação que foi regulamentada, por exemplo, da política reversa. Então, isso não é algo para a gente que seja, digamos, um monstro que está sendo colocado debaixo do tapete. Muito pelo contrário, eu acho que nós precisamos de colocar as questões dos ambos os lados na mesa, conversar de maneira coletiva e propor soluções também coletivas. Até porque, pegando o exemplo que você citou da questão do material de construção, não adianta nada a loja que vem te fazer e prestar o serviço se efetivamente o arquiteto, o engenheiro ou o pedreiro que está lá na obra não fizer a parte dele. Há uma cadeia que precisa de ser... E aí, mais uma vez, nós voltamos no início da nossa conversa. A cultura, ela nunca vai ser realizada uma construção de uma cultura através de um papel ou de uma norma. Isso precisa de estar no nosso DNA, isso precisa de estar conectado, isso precisa de ser através de um propósito, de um princípio. E a construção de um princípio, às vezes, não é tão rápido como a gente gostaria que fosse. Mas quando efetivamente ocorre, é um princípio que quase que fica inimutável, ninguém permeia e isso vai ver de uma maneira tão positiva que isso vai sendo natural. Então, em construções sólidas que nós estamos trabalhando e acreditamos que isso haverá um legado deixado pela essa gestão, não apenas um comunicado digamos assim, de fumaça. Não é isso que nós buscamos. Até porque, né, sempre que a gente pensa inicialmente, a gente fala assim, nossa, são soluções muito difíceis, tudo é muito complexo. E, na verdade, tem ações pequenas que ajudam a mudar todo um processo. E quando a gente faz esse processo que você trouxe, né, de escuta e de uma construção coletiva, essas soluções mais práticas e mais simples, elas são mais facilmente encontradas e aceitas pelas pessoas. Isso não deixa de ser uma imposição e passa a efetivamente ser uma construção de todos os envolvidos. Exatamente. Volto a dizer do exemplo de transformar lixo eletrônico em alimento. Talvez alguns anos atrás isso era impensável e talvez mais ainda, o que a gente já escutou através de... Está em muitos lugares, né? Bom, o que a gente vai fazer? Não dá para destinar correto, não existe ainda ambiente para isso. E já está acontecendo. Então, há, por exemplo, que não é exatamente pela FEComércio, mas uma boa iniciativa pela parte da indústria, com aquelas tampinhas de plástico através do Sindiplásticos, que está lá. Então, assim, aquelas tampinhas hoje, quem é que não vê uma tampinha hoje e não pega aquilo ali para... Todo mundo já sabe... Como que a gente poderia imaginar que isso uns anos atrás poderia entrar no nosso dia a dia? Eu mesmo eu sou pai de 3 crianças pequenas. Ontem eu cheguei em casa, mas tinha tampinha para tudo quanto é lado. Falei, o que é isso? É minha esposa, é a minha sogra... Pegou a tampinha, já guarda. Aí minhas crianças pegaram, espalharam aquilo tudo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, isso já faz parte do dia a dia. E é disso que nós estamos falando. Desse posicionamento que nós estamos querendo deixar um legado. Desde a gestão, desde o novo posicionamento, desde falar o que o sistema faz, mas sobretudo também como que os impactos positivos que podem fazer um reflexo para a nossa sociedade futura e atual, como possa ficar de fato consolidado. E é isso que nós estamos trabalhando. Eu gostei que você falou, né, desses impactos positivos, porque é muito comum a gente estar num ambiente de empresários. Quando a gente fala de impacto positivo, eu ouço muito, e eu trabalho direto com isso, eu ouço muita gente falando assim, não, mas a gente já gera impacto positivo, a gente emprega um monte de gente. E você trouxe esse olhar de que não, o nosso impacto positivo é a transformação da cultura. É um projeto de olhar
olhar para o todo e falar, não, a gente realmente precisa de gerar mudança. Mudança que gera apoio, que gera desenvolvimento, que gera transformação frente a esses problemas que a nossa sociedade vive, né? E esse exemplo simples das tampinhas é uma coisa prática, fácil de você adotar e que gera um impacto positivo muito grande. Desde você tirar esse lixo que deixa de ir para os rios, para os mares, para as matas, vira cadeira de rodas, vira uma série de produtos. Vira receita, inclusive para ações sociais belíssimas. Tem uma ação, eu não conheço muito a fundo, parece que cuida de animais que são abandonados, que utilizam essa ação, inclusive quanto receita para manter o projeto. Então, há uma cadeia que é um ciclo virtuoso que a sociedade começa a enxergar e nós não poderíamos estar distante dessa realidade. Sim, entendemos que o emprego é um grande fator, mas tem mais uma série de outros fatores que isso fica muito mais potencializado, que isso fica muito mais... e vira, de fato, um patrimônio do capixaba. E isso nós acreditamos, inclusive, que para os impactos que poderão vir e virão com a reforma tributária, incentivos serão perdidos, etc. Se tiver uma cultura favorável, será pelo menos uma mola amortecedora para um ambiente de negócio ser favorável a tal ponto que atraia investimentos mesmo sem um incentivo necessariamente de uma legislação. Porque a cultura transforma uma sociedade. E você ainda tem um argumento para conseguir novamente o incentivo, porque você tem todo o impacto social na sua defesa desse novo pedido, de um novo incentivo, de uma nova plataforma. Exatamente. E olhar para o que você falou, né? Porque isso também vira receita. Então, é dinheiro que continua rodando, né? A gente não está simplesmente fazendo uma ação de filantropia. Não, a gente está fazendo uma ação de impacto positivo, que ela é de investimento de impacto positivo. Esse investimento, ele gera retorno financeiro, ele gera um retorno social, ele gera um desenvolvimento e ele gera também um impacto positivo ambiental. Acho que com esse olhar, como que você vê essas tendências para o próximo ano, para os próximos anos, focado aí, né, nesse comércio, no turismo, no consumo? Qual é a tendência aí para o próximo ano que a FEComércio também pode apoiar junto todas esses setores da economia que estão conectados à FEComércio? Bom, a tendência com relação o Estado do Espírito Santo, de fato, ocupa um lugar privilegiado com relação à segurança jurídica e o ambiente de negócio. Não dá para dizer que o Estado do Espírito Santo não está fazendo, pelo menos frente ao Brasil, o seu dever quanto governo, quanto sociedade, quanto ambiente de negócio. Nesse aspecto, a gente verifica que existe projeções favoráveis quando a gente olha para nível assim, nacional. Efetivamente falando, em um olhar focal, hoje nós temos trabalhado quanto federação o entendimento desses impactos, especialmente, e aqui eu já estou dando inclusive um spoiler, assim, que é um impacto que nós estamos com um olhar muito focal. Teremos uma clínica de medicina e segurança do trabalho do SESC à disposição dos representados, mas mais do que isso, mais do que ter a clínica no seu modelo habitual, nós traremos, junto com a inovação que veio da NR17, o cuidado, como que a medicina e segurança do trabalho pode olhar para as doenças consideradas as doenças de estresse, o burnout, essas novas doenças que nós estamos precisando de conviver. Então estaremos atentos a isso também, estaremos disponibilizando isso via SESC. Provavelmente, já na metade de 2025, nós já estaremos a primeira unidade em funcionamento, né? É importante também dizer do programa do SENAC, que nós estamos lado a lado, que é o Emprega Juve. O Emprega Juve, um programa que muito nos orgulha e, particularmente falando, eu tenho um carinho muito especial porque conecta com a minha história de vida. O Wagner, hoje ele está na superintendência, mas o Wagner ingressou como um estagiário. Então, ele foi um estagiário que chegou na superintendência.
Então, eu passei, um estagiário que passou pela escola pública, um estagiário que passou por esse ambiente e que teve uma certa ascensão ali na sua carreira. Então, o Emprega Juve, ele vai justamente nesse lugar, traz um entendimento, uma educação qualificada, mas com uma consciência sustentável e chega até na oferta de empregos. E isso está conectado dentro com o governo do Estado, é uma parceria com o governo do Estado que está dentro dos centros de juventudes do Estado. Então, estamos em todos os lugares. Já estamos colocando para 2025 as salas inteligentes nesses locais, com a possibilidade desses jovens também terem acesso, e aí a gente volta à inovação, a inteligência artificial, realidade virtualizada, o que está acontecendo na transformação digital da sociedade. Então, pode esperar um sistema preocupado com esse ecossistema, um sistema preocupado com a mão de obra qualificada e consciente, um sistema preocupado com esses fatores externos, que é a reforma tributária e o que isso pode ser feito quanto sistema para melhorar a sociedade em si, mas um sistema, sobretudo, conectado com as necessidades atuais. E as necessidades atuais passam pela cultura, passa pelo crescimento sustentável, passa pela inclusão e a diversidade, passa por esses locais que para nós não são monstros, para nós é a sociedade e uma sociedade com oportunidade. E aí, por tudo que a gente passou e com que você está encerrando aqui o nosso programa para a gente poder se encaminhar para o final, é uma FEComércio que trabalha com a educação do ensino básico, trabalha o ensino médio levando esse jovem até uma faculdade para que depois ele ingresse no mercado de trabalho. Se não conseguir por ali, tem uma outra forma dele entrar, também tem um ensino técnico, e depois ele virando profissional e de repente tendo seu próprio negócio na área do comércio, também representa. Ou seja, vocês fazem um ciclo de vida da pessoa e vocês podem estar desde os primeiros anos até lá na frente. Então, quando a gente está conversando de impacto social, impacto ambiental, você consegue formar o jovem para quando ele tem a empresa, isso não seja mais necessariamente algo que se discuta, já está dentro do propósito dele. Retroalimenta, né? Eu acho que o que nós estamos fazendo quando nós temos como premissa construir um legado, o legado, pelo menos é o objetivo, que isso se retroalimente. Quando ele for um empresário, como eu hoje sou, embora seja executivo também sou empresário, eu fui um estagiário, eu fui um menor aprendiz. E o que eu trouxe de lá é natural que a gente venha em desenvolvimento, inclusive. Para quando eu chegar lá, por exemplo, estou falando eu mesmo quanto exemplo, dentro de uma empresa tiver um funcionário, isso já não seja um tabu para mim, isso não é, muito pelo contrário, isso já acaba entrando como princípio e seja capaz, inclusive, de desenvolver melhores práticas com relação a isso. Nós acreditamos nisso, nós trabalhamos com isso, e eu tenho muito orgulho em dizer que a gestão da FEComércio hoje, liderada pelo presidente Adalberto Moro, pensa nisso 25 horas por dia. É princípio, então o princípio não se mexe. Nós vamos construir, mas vamos construir sós não, coletivamente, que é o que nós estamos fazendo até hoje. Isso, Wagner, eu vou agradecer a sua participação aqui. Fique à vontade para divulgar as redes sociais da FEComércio. E, claro, sempre que tiver alguma novidade, a porta está aberta para você conversar aqui com a gente. Eu convido efetivamente que nos sigam no Instagram, lá, @FEComércioES, que possa também acessar os nossos canais do SESC e do Senac ES. Mas mais do que nos seguir, mais do que estar lá, eu convoco a todos, Sesc Glória, Sesc Domingos Martins, Sesc Praia Formosa, as unidades do Senac, as escolas do Sesc, a FEComércio quanto entidade está de portas abertas para a sociedade capixaba. Nos dê a oportunidade de apresentar quem somos. Estejam conosco porque nós temos o objetivo de estar com toda a sociedade capixaba. Obrigada, Wagner. É isso, e a gente vai ficando por aqui. Claro, fica o convite para você conferir os outros episódios aqui do podcast ES Ouve, também da série Impacto, disponível em todas as plataformas de podcast, de streaming, onde você desejar ouvir, claro, lá em eshoje.com.br. Esse episódio teve edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria de Alicia Mesquita, o jornalismo de Carol Bauer e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima.
comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.